Olá! No centro das decisões políticas existe uma tensão constante. De um lado, o interesse e o bem comum, e de outro lado, o interesse do setor privado. De um lado, o lobby empresarial, empresários, empresas, setores, e de outro lado, a participação popular. Como essas duas fases modulam nossas leis e como elas influenciam nossas leis. Esse vai ser nosso tema de hoje. Temos aqui alguns representantes de diversos pontos hoje para contribuir. O meu nome é Vinícius, sou moderador e hoje a gente tem um time de peso para discutir a situação. Agora então vamos começar com a nossa representante Márcia. Márcia, vamos direto ao ponto. Para você, como especialista, como os lobbies influenciam o processo legislativo no Brasil e até mesmo em outros países? Qual a sua opinião e como você pode contribuir conosco hoje? Olá, Vinícius. A influência é imensa. Nos Estados Unidos, por exemplo, o lobby é regulamentado e os dados são públicos. Então, sabemos quem se reúne com quem, quanto é gasto. Já no Brasil, como não tem uma legislação específica que trate do assunto, a atuação ela ocorre de uma forma mais opaca. A influência vai desde financiamento de campanhas até fornecimento de estudos técnicos que muitas vezes direcionam o texto de uma lei para beneficiar um setor específico. Nós ouvimos a Márcia e agora vamos ouvir o Robson, do setor empresarial. Robson, você representa o setor industrial. Essa visão criminaliza uma atividade que pode ser legítima? Como você vê a questão de falar em lobby influenciando as leis no nosso país ou no contexto em geral? Exatamente, Vinícius. A palavra lobby tem uma carga negativa e injusta. Nós representamos um setor que gera milhões de empregos. Quando uma nova regulação tributária é proposta, é nosso dever levar ao Congresso todos os impactos disso na economia real. Fornecer uma expertise e técnica que qualifica a decisão. O problema não é a atividade, é a falta de regras claras para as decisões. Certo, agora nós vamos para a Vanessa, vamos conversar com a Vanessa, que é de uma ONG. Vanessa, sua ONG monitora o Congresso. Quais são os principais desafios éticos e jurídicos que você vê nessa atuação? O que você pode contribuir com a gente hoje? Então, o principal desafio ético, com certeza, é o desequilíbrio do poder. O acesso, por exemplo, que o Robson tem a um gabinete parlamentar não é o mesmo que um cidadão comum ou uma comunidade indígena, por exemplo, tenha, né? Juridicamente, o desafio é a linha tênue, né, entre o lobby, tráfico de influência e a corrupção. O fenômeno da porta giratória, onde ex-políticos viram lobistas, borra ainda mais essa fronteira e cria um ciclo de troca de favores. Entendido, Vanessa. Agora, do outro lado da moeda, de que forma a participação popular, como plebiscitos, referendos, audiências públicas, pode fortalecer a democracia na visão sua e de acordo com as pesquisas e o que você vem observando? Ela é um oxigênio da democracia, né? A participação direta, ela acaba legitimando as decisões e serve como um freio, na verdade, do poder dos interesses privados. O maior exemplo disso é a lei da ficha limpa, né? Que ela nasceu com uma iniciativa popular com mais de 1.600.000 assinaturas. As audiências públicas, hoje, né, quando são levadas realmente a sério, elas permitem que a população fiscalize, contribua diretamente na construção das leis que afetarão as suas vidas. Então, a população, ela é de suma importância. E agora vamos voltar aqui com a Marina, que é representante dos sindicatos. E Marina, você pode nos dizer como os sindicatos utilizam as ferramentas e a voz dos trabalhadores é ouvida realmente? O que você tem de posição para nos passar quanto a esse tema? Nossa principal ferramenta é a mobilização, que muitas vezes resulta em audiências públicas. Nós lutamos para que a nossa voz seja ouvida, mas competimos com recursos muito maiores. A participação popular é essencial, pois quando uma pauta trabalhista ganha o apoio da sociedade, nossa força no Congresso se multiplica. Sem o apoio popular, a luta por direitos, como por exemplo a regulação de aplicativos de transporte, ela se torna quase impossível. E é importante lembrar que esses mecanismos são subutilizados no país.
Tivemos pouquíssimos plebiscitos e referendos à nossa história. Há um claro espaço para fortalecer a democracia direta, mas isso exige vontade política e uma população mais engajada e informada sobre o seu poder. Voltamos aqui agora com o Robson e vamos agora numa questão central, Robson, e entender como você pensa que podemos conciliar os interesses privados legítimos na sua posição e o bem comum como processo legislativo. Qual a sua proposta, qual a sua opinião sobre o tema? Regulamentação. Precisamos de uma lei que defina quem pode fazer o lobby e que seja com transparência total nas agendas de todos os políticos e lobistas, porque estabeleça punições claras para desvios com regras iguais para todos. A atividade se torna profissional, aí faz a fiscalização, o interesse legítimo que separa do ilegal. Vanessa, a gente viu a opinião do Robson aqui e você pensa, na sua concepção, que apenas regulamentar resolve? Regulamentar é o primeiro passo, mas não é o único passo, né? Ele não é suficiente. A gente precisa fortalecer o contrapeso. Isso significa facilitar a iniciativa popular, né? Fazer com que a população tenha acesso a essas leis, tornar as audiências públicas vinculantes em certos casos e criar esse cadastro de transparência, onde a sociedade possa ver exatamente qual é a empresa que influenciou naquele parágrafo da lei, qual é a empresa que financiou determinado candidato, né? Então tem tudo isso. Então é preciso dar tanto o poder à caneta ao cidadão quanto àquele que está na pasta do lobista. Certo, Marina. Ouvimos o Robson, ouvimos a Márcia, agora queremos ouvir a sua visão, na visão dos trabalhadores. Você como representante da classe, o que você tem a nos dizer? A conciliação passa por garantir a representatividade. Nós precisamos de mais cadeiras para trabalhadores nos conselhos de políticas públicas e de mais espaço na mídia para debater pautas que afetam a maioria da população e não apenas o mercado. O equilíbrio só vira quando o peso das vozes for bem distribuído. Márcia, muito interessante o nosso debate, mas vamos aqui chegando no final e eu queria entender um pouco da sua visão. Qual seria o caminho ideal dentro desse nosso debate, dentro desse nosso tema? O que você pensa como o caminho ideal? O caminho é um tripé. Primeiro, a regulamentação do lobby, inspirada nos melhores modelos internacionais. Segundo, o fortalecimento dos canais de participação popular, tornando-os mais acessíveis e eficazes. E terceiro, controle social e imprensa livre, para fiscalizar ambos os lados e expor quando o interesse privado estivesse sobrepondo ao interesse público. Nenhum desses pilares funciona sozinho. Queria agradecer, pudemos contar com os principais representantes dos setores nessa pauta importante, específica, né? E agradecer imensamente aqui a sua participação de todos. E ficar claro que é um desafio, não é uma questão matemática, é uma questão social, então envolve outras coisas, mas o debate vai nos levar sempre à melhor solução. Meu nome é Vinícius Ramos, moderador hoje. Agradeço a todos pela participação.